vivência no estágio. Me chamo Ticiane Moraes Batista, sou estudante do curso de Pedagogia da Uniaselv. No tema do meu estágio, tive a área de concentração, metodologias de ensino e o tema avaliação na educação infantil. Vou falar um pouco sobre a justificativa. O presente trabalho tem como área de concentração metodologias de ensino e traz como tema avaliação na educação infantil. De que forma é feita a avaliação quando se trata da educação infantil? Quais recursos e o que se leva em consideração na hora de avaliar a criança nesta faixa etária? A avaliação é um instrumento importante para que o professor entenda o contexto da aprendizagem. Afinal, além de apontar como a criança tem se desenvolvido, serve para examinar falhas no aprendizado e o que pode ser feito para corrigi-las. O processo de avaliação na educação infantil deve ser contínuo, ou seja, a afetividade da aprendizagem precisa ser avaliada durante o trabalho. Afinal, o objetivo é o desenvolvimento do aluno em todos os aspectos. Se feito de forma adequada, esse trabalho permite avaliar as dificuldades e as habilidades dos pequenos. Os objetivos. Eu coloquei como objetivos elaborar planos de aula, cuja eu tinha muita dificuldade na elaboração desses planos. E com o estágio eu consegui desenvolver, Hoje eu consigo elaborar já um plano de aula e pôr em prática, e tudo isso eu tive a vivência no estágio. E a avaliação na educação infantil. Na vivência do meu estágio também eu pude ver como a professora regente, da turma do infantil, que foi a que eu fiquei, consegue fazer essa avaliação. Fundamentação teórica. O presente trabalho traz como tema a avaliação na educação infantil. A pesquisa foi embasada no pensamento de alguns teóricos, como Hoffmann, Rodin e Borges Andrade. Eles acreditam que o olhar avaliativo é o modo que o professor tem na educação infantil de explorar constantemente o mundo da criança, tendo em vista que observar e compreender o desenvolvimento infantil e suas etapas é fundamental para que o professor possa desenvolver o seu trabalho pedagógico. E a seguir tem uma citação que eu coloquei. Avaliar não é julgar, mas acompanhar um percurso de vida da criança, durante o qual ocorrem mudanças em múltiplas dimensões, com a intenção de favorecer o máximo possível seu desenvolvimento. E ainda, segundo Hoffmann afirma, acompanhar mediando a avaliação é permanecer atento a cada aluno, pensando e refletindo em suas atitudes e ações, sentidos, seus diferentes jeitos de aprender. E aí, o que a autora quer falar com isso, No meu entendimento, a autora fazer esta reflexão nos leva a refletir sobre uma forma de avaliação mediadora, pois acompanhar é ter um olhar atento sobre cada aluno e identificar suas virtudes e seus desafios, e guiar suas ações buscando um entendimento sobre os diferentes jeitos de ser e pensar. A metodologia utilizada nesse trabalho para a realização do estágio foi inicialmente realizada uma observação referente à instituição, a turma escolhida e o professor regente. Depois de coletado todos os dados necessários, foram elaborados planos de aula e postos em prática com a turma do Infantil 1. As atividades desenvolvidas sobre os planos de aula. Foi o painel sensorial, foi uma aula sensorial, que juntamente com a professora regente e sua auxiliar, me auxiliaram nessa aula. De coordenação motora fina e ampla, teatro de fantoches e uma aula de concentração. Para este projeto foi utilizada a pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica em sites, livros e artigos da internet. Observação. Na creche Núcleo de Vida, escolhida para a realização do estágio, está situada na Rua 5, número 350, Conjunto João Paulo II, no Barroso, na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. A instituição funciona em período integral, no horário de 7 da manhã às 5 horas da tarde. E é composta por 3 turmas, sendo elas infantil 1, 2 e 3,
que contempla crianças de 1 ano e 3 meses a 4 anos de idade. Cada turma tem aproximadamente 20 alunos, com exceção a do Infantil 1, que conta com 16 alunos na turma. Vou falar um pouco sobre as minhas aulas, né, a execução dos planos de aulas, como eu havia falado antes. Esse aqui foi o painel sensorial, que foi uma aulazinha sensorial, né, que com a ajuda da professora regente me auxiliou em muito. Essa aqui também, a figura 1, plano de aula sensorial. A 2 também, figura 2, plano de aula sensorial, a mesma aulinha. A figura 3 é do palhacinho, essa aqui foi uma aula de concentração e coordenação motora. E a figura 4, que é um plano de aula de coordenação motora, que é da Joaninha, onde as crianças tinham que enroscar as tampinhas nas pintinhas da Joaninha. A vivência do estágio. A experiência vivenciada deste estágio foi bastante produtiva e prazerosa. Concluo que o estágio foi enriquecedor, só não como experiência, mas também para minha formação acadêmica. As expectativas sobre o estágio foram superadas e algo ficou marcado. Foi o momento da regência, pois tive a oportunidade de vivenciar a experiência com crianças de 1 ano, o qual me surpreenderam bastante. Com isso, chego à conclusão de que esta etapa foi melhor do que o esperado. Aqui tem as referências das citações feitas ao longo desse slide, das fotografias. E agradeço.